Olhem, o marketing está a passar por uma daquelas transformações a sério. Uma transformação profunda. Já podemos esquecer as táticas antigas, sabem? Aquela venda super agressiva. Hoje a conversa é completamente outra. E essa conversa chama-se Human to Human, ou, para simplificar, H2H. Vamos perceber como é que esta abordagem está a redefinir de verdade a ligação entre as marcas e, bem, as pessoas. Ok, então o nosso roteiro é simples. Primeiro, vamos olhar para a grande evolução do marketing. Depois, vamos diretos ao coração do H2H. A seguir, falamos de autenticidade na era digital, que é crucial. E para fechar, vamos espreitar o que o futuro nos reserva. Um futuro que, já adianto, é muito humano. Muito bem, vamos começar por aqui. A grande evolução do marketing. Porque, para entendermos o presente, o H2H, temos mesmo de perceber como é que passamos de apenas vender produtos para, de facto, construir relações. No início, o marketing era basicamente o megafone, certo? Era uma comunicação super agressiva, totalmente focada no produto e mais nada. Depois, ali nos anos 90, a mentalidade começou a mudar um bocadinho, as empresas perceberam, ok, a lealdade do cliente tem valor. Mas a verdadeira revolução, essa acontece nos anos 2000, com a internet, com as redes sociais. De repente, o poder mudou de mãos, passou para o consumidor, e aí, pronto, tudo mudou. E qual era o grande problema desse modelo antigo? Bem, era isto mesmo. Era um monólogo. As marcas falavam, mas não ouviam. Simplesmente ignoravam aquilo que, no fundo, nos move como pessoas. Só que hoje as coisas são diferentes. Os consumidores têm voz, uma voz bem ativa, e esse monólogo simplesmente já não funciona. O que se exige agora é um diálogo. E é exatamente aqui que entra o H2H. O marketing human to human surge como a resposta a esta nova realidade. A base de tudo? Empatia. A ideia é deixar de olhar para as pessoas como, como números numa folha de cálculo, como dados demográficos. Em vez disso, o foco passa a ser entender os desejos, os valores e a partir daí construir interações que sejam genuínas, que criem uma ligação real. Ok, vamos mergulhar agora no coração do H2H. E se tivéssemos que resumir tudo, mas mesmo tudo, numa só ideia, seria esta. No fim do dia, o que realmente conta é a conexão emocional. Esta frase, acho que resumo isto na perfeição. O foco deve estar nas pessoas, não só no produto, porque são as emoções, as experiências humanas que nos conectam de verdade a uma marca. Pensem nisto, é uma inversão total de prioridades. O foco sai das características do produto e vai para as emoções, para as experiências que a marca consegue criar. É literalmente uma mudança de jogo. Certo, mas como é que se constrói essa ligação emocional? Bem, isto assenta em 4 pilares fundamentais. Primeiro, a empatia. É preciso sentir as dores, os desejos da outra pessoa. Depois, o storytelling, contar histórias em que as pessoas se revejam, sabem? A seguir, e isto é super importante, os valores partilhados. É aqui que a ligação se torna realmente profunda, muito para o lado do produto. E, finalmente, o objetivo é criar relações duradouras, ir muito além de uma simples transação. Porque, no fundo, o grande objetivo de tudo isto não é só comunicar, é criar experiências. Daquelas que ficam na memória, que ficam no coração. Um exemplo clássico disto, a Disney. Pensem bem, a Disney não está a vender bilhetes para um parque, está a vender uma imersão total em mundos de fantasia. A experiência é tão, mas tão poderosa que se transforma em memórias para a vida toda, e isso cria uma lealdade quase inquebrável. Mas atenção, não precisa de ser algo desta escala. Mesmo uma pequena marca que personaliza a sua abordagem, que faz com que cada pessoa se sinta vista e valorizada como um indivíduo, consegue exatamente o mesmo efeito. Isto leva-nos ao nosso próximo ponto, a autenticidade na era digital. Porque hoje, mais do que nunca, a confiança constrói-se assim. A autenticidade tornou-se, sem dúvida, a moeda mais valiosa. E a diferença é como da noite para o dia. O marketing tradicional era um monólogo. A marca falava para o consumidor. A comunicação era controlada, era só numa direção e o objetivo, persuadir. Agora, o H2H é um diálogo. A marca fala com o consumidor. A comunicação é aberta, é interativa e o objetivo, que muda por completo, passa a ser a conexão. E o que é que provocou esta revolução toda? Sem dúvida, as redes sociais. Foi o grande catalisador. De um momento para o outro, os consumidores ganharam uma voz global, a capacidade de partilhar experiências, dar opiniões em tempo real. E isso obrigou as marcas a fazer duas coisas. Primeiro, a parar de falar e a começar a ouvir. E segundo, a serem responsáveis por aquilo que prometem. Então, na prática, como é que uma marca constrói essa autenticidade? Basicamente são 3 passos. O primeiro, e talvez o mais importante, é ouvir ativamente.
prestar mesmo atenção ao feedback, às conversas. A confiança começa aí, quando alguém se sente ouvido. O segundo passo é ser transparente. É alinhar o que se diz com o que se faz. Porque vamos ser honestos, não há nada que destrua mais a confiança do que uma promessa que não é cumprida. E por fim, o terceiro passo. Construir uma comunidade. Criar espaço onde as pessoas se possam ligar à marca, mas também umas às outras. Este sentimento de pertença é das coisas mais poderosas que há. E tudo isto nos traz aqui à nossa última paragem, o futuro. Para onde é que o marketing está a ir? Bem, todas as setas, todas as tendências apontam para a mesma direção. O futuro é e vai ser cada vez mais humano. E estas tendências são a prova viva do poder do H2H. Vejamos, a personalização em massa, que usa a tecnologia como a inteligência artificial para entregar empatia, mas em grande escala. Depois, o ativismo de marca e a sustentabilidade, que respondem diretamente àquela necessidade de ter valores partilhados. E, por fim, o reforço das comunidades, que aprofunda a ideia de que uma marca pode ser mais do que uma marca. Pode ser um ponto de encontro, um lugar que transforma clientes em verdadeiros embaixadores. E para fecharmos, esta citação que acho que diz tudo. O marketing já não é sobre as coisas que se vendem, mas sobre as histórias que se contam. E é mesmo isto. No final de contas, o que fica não é o produto, é a história, é a conexão que se conseguiu criar, é aquele sentimento que fica, que perdura. É isso, na sua essência, que define um marketing que é, de facto, humano. Então, fica aqui a reflexão final. O que é que faz com que uma marca nos pareça genuinamente humana? Pensem nas marcas com que têm uma ligação forte. O que é que elas têm? Porque a resposta a essa pergunta, bem, essa resposta contém muito provavelmente o segredo para o futuro do marketing